Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. A Receita Federal já colocou cerca de 865 mil declarações do IR 2024 na malha fina. O número representa cerca de 7,5% das documentações recebidas até o dia 7 de abril. O levantamento da Receita Federal leva em conta todos os documentos enviados até o último domingo, dia 7 de abril, que totalizam um pouco mais de 11 milhões e meio de declarações. Foi constatado que deste total, 7,5%, ou pouco mais de 865 mil declarações do imposto de renda, possuem alguma pendência. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, a Receita Federal havia recebido cerca de 11 milhões e 400 mil declarações do imposto de renda 2023 e pelo menos 1 milhão estavam retidas com alguma pendência de malha. A comparação entre os anos aponta para uma redução nas documentações irregulares. Os técnicos da pasta explicam que as documentações com inconsistências têm diminuído ao longo dos anos por conta da autorregularização espontânea, através da consulta ao extrato do processamento pela página da Receita ou pelo aplicativo da Receita Federal. Entre os principais erros cometidos estão a omissão de rendimentos, despesas médicas não confirmadas e despesas médicas não dedutíveis. Até o fim do mês de maio, a Receita espera receber 46 milhões de declarações. O mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça de São Paulo revelou que o Brasil teve em média 225 desaparecimentos por dia em 2023. Mais de 40% desses casos estão concentrados na região sudeste. No total, 82.287 casos de desaparecimento foram registrados em 2023, um aumento de 2% em relação a 2022. A região sudeste concentrou 40,9% dos registros, com destaque para São Paulo. Os estados com os maiores aumentos percentuais foram Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Acre e Pará. O relatório aponta que 63% dos desaparecidos eram homens e 36% mulheres, com a maioria sendo maiores de 18 anos. No mesmo período, 52.196 pessoas foram localizadas, uma média de 143 por dia. O Sudeste e o Sul registraram a maioria das localizações, com um aumento de 14,56% em comparação a 2022. O perfil das pessoas localizadas mostra que 59,3% eram homens e 36,2% mulheres, com a maioria sendo maiores de idade. As casas feitas por impressoras 3D, que já fazem sucesso nos Estados Unidos, começam a ganhar espaço aqui no Brasil. Dispensam tijolo, areia e reboco e ficam prontas em até 24 horas. Em Nova Lima, Minas Gerais, um imóvel como esse tem acabamentos, louças e móveis. E o detalhe é que esse imóvel custa apenas R$120 mil, o preço de um carro. De acordo com a empresa responsável pela construção, a técnica utilizada possibilita a criação de estruturas feitas a partir de microconcreto, matéria-prima que promete garantir mais resistência, durabilidade e economia. E realmente, economia é a palavra. A empresa que proporciona a construção de uma residência impressa informou que um imóvel de 57 metros quadrados com sala, banheiro, cozinha e 2 quartos, custa R$120 mil. Pensando em uma casa, o valor não é considerado alto, mas algumas dúvidas sempre ficam, como, por exemplo, como a casa é construída. A impressora usada na construção pesa quase 3 toneladas e ocupa um espaço de quase 12 metros de comprimento, 7 de largura e 4 de altura. Por ser controlada por um software e um robô, a impressora chama a atenção pelo grau de precisão, reduzindo assim o desperdício a quase zero. Neste primeiro modelo, foram necessários 8 dias para a conclusão da obra, sendo 4 para o processo de impressão, 2 para a montagem e outros 2 para acabamentos e decorações. Mesmo sendo impressa com tecnologia 3D, a obra precisa de tudo o que uma obra padrão necessita, como, por exemplo, a fundação. E, independentemente do tipo de obra, de alvenaria
alvenaria ou impressa em 3D, o trabalho tem que seguir determinações legais e da engenharia civil. Além disso, o projeto arquitetônico precisa sempre da aprovação da prefeitura da cidade onde a obra será realizada. Mesmo sendo uma inovação, a construção de uma casa por meio da impressão 3D precisa seguir as regras. É preciso ter os projetos da fundação, arquitetônico, hidrossanitário e de eletricidade. Mas mesmo assim, essa ideia inovadora pretende mudar o que sabemos hoje sobre construção civil e principalmente afetar a velocidade das construções. A utilização desse serviço pode ser um alívio, tanto no bolso do cliente, como para resolver diversos problemas relacionados ao direito de moradia da população. O mercado global de computadores voltou a crescer depois de 2 anos de queda. O primeiro trimestre de 2024 encerrou com quase 60 milhões de unidades vendidas. E com a chegada da inteligência artificial, esses números devem crescer ainda mais. Segundo o levantamento de uma empresa de pesquisa do mercado, foram vendidos 59,8 milhões de PCs em todo o mundo no período, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando as vendas caíram 28,7%. Com isso, as vendas de PCs voltaram aos níveis pré-pandemia. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2019, período antes das medidas restritivas para frear a circulação do coronavírus, o comércio de computadores atingiu 60,5 milhões de unidades. A demanda por PCs nos últimos anos foi afetada pelo cenário econômico, com altas taxas de juros e aumento de inflação. Isso fez com que muitos adiassem a atualização de seus equipamentos, inclusive as empresas. No estudo feito pela International Data Corporation, esse aumento nas remessas globais no primeiro trimestre foi impulsionado pela base de comparação anual mais fraca e também pela desaceleração da inflação em várias regiões, o que tem ajudado à recuperação da demanda por computadores pessoais nas Américas e também na Europa. Nesse cenário de retomada, quem está mais atrasada é a China, dada a situação econômica do país. Quando olhamos para a situação no Brasil, as vendas de PCs registraram queda em 2022 e 2023, mas o mercado está 33% mais aquecido se comparado com os níveis de 2019, no ano pré-pandemia. A expectativa para os próximos trimestres é de que a disponibilidade de computadores com capacidade para inteligência artificial aumente ainda mais a demanda. O TikTok da empresa chinesa ByteDance lançou em 4 países uma nova versão do aplicativo que vai pagar os usuários para assistir os vídeos. Lançado para celulares Apple e Android, TikTok Lite só pode ser usado por usuários maiores de 18 anos. Além da Espanha, a nova versão está disponível no momento na França, Japão e Coreia do Sul. Os usuários de TikTok Lite poderão acumular pontos descobrindo conteúdo novo ou realizando determinadas ações. Segundo a plataforma, os pontos acumulados poderão ser transformados em um cartão presente ou utilizado para apoiar os criadores. Muito popular entre os jovens, o TikTok tem mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. Mas a rede social é acusada frequentemente de divulgar vídeos de desinformação, desafios perigosos e imagens pornográficas, ou até mesmo de ser uma ferramenta de espionagem e propaganda a serviço de Pequim, o que a empresa nega. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!